Essa catequese vai ter uma estrutura cronológica, então eu vou começar pelo início das coisas, tudo mesmo, assim, iniciar com Deus, depois ver a criação, e a partir disso espero ir até Apocalipse e, né, pegar tudo cronologicamente. Então, para ser bem do início, o que é cristianismo? Existem algumas definições que podem ser encontradas por aí. Uma delas, no meio católico, que pode ser um pouco mais restrita, é de que para ser cristão teria que aceitar todos os dogmas católicos. Isso é uma definição não tão comum, mas tem pessoas que seguram ela. Uma outra menos restrita é a do protestantismo clássico, então dos pais da Reforma Protestante, que eles aceitavam até o Quarto Concílio Ecumênico, e as pessoas que rejeitassem os dogmas proclamados lá, como a Trindade, a Maria como Mãe de Deus, elas não seriam consideradas cristãs. No protestantismo mais moderno, tem a definição de que cristão é aquele que acredita na Bíblia, e isso acaba sendo um pouco maleável, porque pode abrir espaço para diferentes interpretações da Bíblia, então é uma definição não tão rígida. E uma que eu considero como a certa, talvez seja a mais comum hoje em dia no meio acadêmico, é de que o cristianismo é a crença de que Jesus é Deus. Há também uma outra definição que eu vou aqui fazer como uma ressalva, que é da crença de Jesus ser um sábio. Então, por exemplo, Testemunha de Jeová, espíritas, são religiões que acreditam que Jesus é um ser sábio, iluminado, de uma forma que veio nos ensinar coisas, mas que ele não é Deus. Eles se dizem cristãos, mas nessa definição mais popular aí, uma acadêmica de que pensa de que Jesus é um Deus, eles não cairiam na definição de cristianismo. Jesus é um Deus, então. Beleza, mas o que significa Deus? Eu vou com a definição da filosofia clássica também. A gente pode pensar nos atributos de onipotência, onisciência e onipresença. Se Deus não tiver alguma dessas coisas, ele não é, de fato, Deus como a gente define ele, como a gente tem essa definição hoje em dia. Eu vou representar Deus como esse ser perfeito, com esse círculo aí. Isso é para ser o nosso ser, que compreende a tudo. Ser Deus. Uma pergunta que pode surgir, que é o que aconteceu há muito tempo atrás, é: e se houverem mais de um Deus, dois deuses? Por exemplo, no caso da mitologia grega, Zeus e Poseidon. No nosso conhecimento de hoje, na filosofia atual, não se pode acontecer uma coisa dessas. Por quê? Zeus, como no caso da mitologia, ele controla os raios e Poseidon controla as águas. Só que, se Zeus não tem o poder para controlar as águas, então ele não é onipotente. Ou seja, ele não é Deus. Seria Deus um ser que controlasse tanto as águas quanto os raios e todas as outras coisas, né? Então isso é um problema do politeísmo. Se um Deus é criador de parte das coisas e outro Deus é criador de parte das coisas, então esses dois deuses não são onipotentes, porém não são, portanto, não são deuses. Deus tem que ser aquilo, a maior concepção que podemos ter. Essa deve ser, de fato, Deus. E por isso só é possível um Deus. Se tiverem dois, as vontades vão ser contraditórias, as potências vão ser limitantes uma do outro e, portanto, não vão ser Deus de fato, como a gente define. Só que Deus, mesmo esse Deus com essa definição mais forte, ele ainda carece de uma potência ou de uma parte do ser, de certa forma. Deus, ele não ama nada e ele não é amado por nada. Esse Deus que a gente conhece como o Deus clássico do monoteísmo, ele é um Deus que carece de amor. Uma solução para isso foi: Deus cria as coisas, cria um ser capaz de amá-lo de volta, e assim ele consegue cumprir, né, essa carência que ele tem. Mas isso é um Deus que ainda depende da sua criação para ser onipotente. Ele não é em si o ser pleno. Ok. Vou deixar esse raciocínio pausado por enquanto. Eu quero agora pensar no ser humano. O ser humano, ele é um ser consciente. A gente poderia definir a consciência como a ciência de si mesmo. Eu fiz os slides muito para tentar demonstrar o raciocínio que eu vou fazer agora através dessa imagem, né? Então, o ser humano, o ser consciente, ele tem uma imagem de si mesmo. É como se lá na cabeça dele tivesse o seu próprio ser lá.
Só que o ser humano é um ser imperfeito. Então a imagem dele pode ser diferente do que ele realmente é. Ele pode se achar muito mais inteligente do que ele realmente é. Ele pode se achar muito mais feio do que ele realmente é. Não sei. Ele não é perfeitamente preciso em ser consciente. Só que Deus também é consciente. Ele é onisciente, inclusive. Então ele necessita ser consciente e ser ciente de si mesmo. Deus também poderia ter uma consciência falha. Poderia se achar mais poderoso do que ele realmente é. Poderia se achar diferente do que ele realmente é. Só que Deus, para ser onipotente, não pode carecer dessas potências da consciência. Então a consciência de Deus também tem que ser perfeita para ele ser de fato Deus. Isso significa que, se Deus é onipotente, essa consciência dele, essa imagem gerada na consciência dele, também tem que ser onipotente. Se Deus é onisciente, a imagem gerada também tem que ser onisciente. Mesma coisa para a onipresença. E, inclusive, se Deus tem vida nele, a consciência dele, essa imagem dele, também tem que ser viva. Eu estou usando a palavra imagem porque é o que a gente tem como seres humanos, né? Nós temos uma imagem nossa. Só que a imagem ela é imperfeita. No caso de Deus, essa imagem não pode ser chamada de imagem. Ela tem que ser chamada de alguma outra coisa porque ela é perfeita. Ela não é só algo dentro da cabeça dele. Ela é exatamente igual a ele. Então não pode ser uma imagem apenas. Nós chamamos ela de palavra, ou verbo, ou logos. Também há uma pequena diferença nisso, porque ela não é só um pensamento de Deus, com uma ideia de Deus que poderia vir a ser, mas não se tornou, né? Ela é o próprio ato, ela é a palavra. Então, temos agora essas duas coisas com a qual temos que lidar. Se Deus for Deus de fato, se ele for consciente e onipotente, temos que ter essa imagem, não é exatamente uma imagem, mas gerada dele. Isso nos resultaria em dois deuses? Não. Porque se fossem dois deuses, seriam seres diferentes. Se fossem seres diferentes, então quer dizer que a consciência ela falhou em algum aspecto. Para ser de fato uma imagem perfeita, ou seja, não é mais uma imagem, mas uma consciência perfeita, o logos perfeito, não pode ser um ser diferente. Tem que ser exatamente o mesmo ser. Mas então qual que é a distinção entre essas duas coisas que eu estou falando? A distinção é que uma gera a outra, né? A gente tem o ser e a palavra gerada. E a gente vai, ao longo da história da filosofia, meio que criar o termo pessoa para definir isso. Então, o termo pessoa ele veio dessa dificuldade de distinguir as duas pessoas de Deus. Porque um indivíduo ele é definido apenas pelo seu ser. Já uma pessoa é definida, além do seu ser, pelas suas relações externas. Então aqui a gente vê que temos um ser só, que não pode ser um ser diferente, como eu expliquei antes, porém com relações diferentes. Um a gente vai chamar de pai, porque ele gerou o outro que a gente chama de filho. Eu vou explicar um pouco sobre isso. O ser tem uma natureza divina. É Deus. E então ele passa para o filho a sua natureza divina. Por isso que a gente chama de gerar. No caso de uma criação, por exemplo, um homem criando uma cadeira, a natureza humana não passa para a cadeira, porque ela é uma criação, ela não foi gerada do ser humano. No caso de Deus, então, o pai, ele gera o filho, portanto, a natureza divina é passada perfeitamente para o filho. E isso gera a perfeita paternidade. No caso do ser humano, eu vou usar o exemplo do DNA, parte do DNA é perdida quando é passada para o filho. Alguma porcentagem mínima, ela não é passada perfeitamente. No caso de Deus, a paternidade divina, ela é perfeitamente passada para o filho, essa natureza. Então aqui a gente tem a paternidade perfeita, enquanto nossa paternidade humana, ela é só uma imagem da paternidade divina. Por isso a gente chama de pai e filho, que um gerou o outro e eles são da mesma natureza.
como eu falei, são um verdadeiro pai e verdadeiro filho, porque a humana é diferente disso. De alguma forma, ela é imperfeita. Agora temos duas pessoas capazes de amar. Eu não sei o que é amor. Eu vou agora só tentar explicar esse próximo raciocínio também utilizando o ser humano. O amor é difícil de definir e para a gente visualizar melhor isso, eu vou usar a palavra entrega. Como se fosse realmente uma entrega de um sacrifício, por exemplo, né? Eu posso, numa demonstração de amor, me jogar na frente de uma bala para salvar uma pessoa. Eu amei ela, eu entreguei a minha vida por ela, né? Então eu vou usar a palavra entrega para a gente entender um pouco o que vai acontecer aqui. Quando um ser humano, quando uma família se une e duas pessoas se entregam em amor, elas geram uma terceira pessoa. Então vamos voltar para Deus. O amor humano, como eu falei, nessa entrega, por ser humano, ele é imperfeito. No caso de Deus, essa entrega tem que ser perfeita. Então lembra daquele caso que eu falei sobre entregar a própria vida pelo outro? Certo. Eu perderia a minha vida se eu o fizesse. Porque minha vida é escassa e ela acabaria ali. No caso de Deus, ele não é escasso. Ele pode entregar tudo, mas manter-se perfeitamente. Então, mesmo que Deus entregue tudo, ele segue sendo plenamente e infinitamente Deus. E é isso que vai ser agora a nossa terceira pessoa. Porque se Deus entrega tudo, ele entrega toda a sua onipotência, onisciência, onipresença, toda a sua vida ele entrega. E tanto o filho quanto o pai estão se entregando um ao outro perfeitamente por amor. Se a entrega é perfeita, então todo o seu ser está sendo entregue. Logo, temos aqui uma terceira pessoa. Ajustando aqui as coisinhas. E a gente chama ela de Espírito Santo. Esse fluxo de amor entre o pai e o filho é o que a gente chama de Espírito Santo. Aqui entra um ponto de polêmica histórica, que é o que a gente chama de filioque. Aquela setinha ali embaixo, do filho para o Espírito Santo, ela é basicamente um dos grandes causadores do cisma da igreja ortodoxa com a igreja católica. Então, as pessoas já sabiam, toda a igreja sabia que o pai gerava o filho e que o Espírito Santo procedia do pai. Quando os teólogos perceberam que o Espírito Santo também procede do filho, alguns rejeitaram essa adição. E aí se tornou o que a gente conhece hoje pela igreja ortodoxa. Mas, né, na fé católica, a gente entende, na fé católica e na fé protestante também, se entende que o Espírito Santo também é gerado do Filho, e com essa apresentação que eu dei sobre o amor, a gente sabe também que o Filho ama o Pai, assim como o Pai ama o Filho. Então a gente consegue, por essa imagem, entender como funciona a procedência dupla, né, do Espírito Santo. Seria um problema também distinguir aqui o Filho do Espírito Santo, porque a gente entende que o Pai é o Deus, e ele é a pessoa que gera tanto o Filho quanto o Espírito Santo, e a gente sabe que o Filho é a pessoa gerada do Pai. Mas se essa é a nossa definição de Filho, e a gente tem que o Espírito Santo também é a pessoa gerada do Pai, a gente não sabe distinguir o Filho do Espírito Santo. Então, com essa procedência do Filho para o Espírito Santo, né, a gente sabe que agora, quem é o Pai? É o que gera o Filho e o Espírito Santo. Quem é o Filho? É o que é gerado pelo Pai e gera o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo é o que é gerado do Pai e do Filho. Agora, as três pessoas estão distintas uma das outras, mesmo todas elas sendo o mesmo ser. E é isso que a gente chama de trindade. Eu pretendo explicar ao longo da catequese algumas orações, e uma delas, que é a que mais tange tópicos de fé e doutrina, é o creio. Então, como que eu já expliquei agora, a gente consegue entender do creio a parte do creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em seu único Filho, nosso Senhor. Senhor sendo uma palavra para Deus, porque é a Ele quem servimos. Também menciona o Espírito Santo ali, e volta e meia logo a gente vai completar esses espaços que não foram preenchidos ainda. Bom, Deus agora é um ser pleno. Ele tem amor em si mesmo. Ele não precisa criar para ser amado e para amar. Ele é perfeito, não precisa das coisas. Só que agora, ele vai criar por amor, por vontade de compartilhar a graça da existência.
porque ele sabe que as coisas são boas, ele sabe que é bom existir e é bom estar com ele. Então ele cria por amor a vida e a existência. Aqui começa então uma linha do tempo desde a criação, porque antes disso não havia tempo. Deus ele é atemporal. Quando Deus cria, a gente já vê lá em Gênesis que ele criou o céu e a terra. Isso significa que ele criou tudo. Criou o imaterial e o material. Os primeiros seres que são criados, que a gente entende na teologia, são os anjos. Não estranhe meu desenho de anjo, porque eu fiz ele de uma maneira que se diferencia do ser humano e não fosse só um ser humano com asinha. Então, esse é o meu anjo. O anjo, nós entendemos que ele é um ser também, provavelmente, não é nada dogmatizado, mas provavelmente pode ser um ser imaterial. Então é meio estranho pensar nele dentro do tempo. Só que isso é importante para a gente entender um pouco sobre a liberdade dos anjos. Os anjos são seres livres. Eles podem amar a Deus ou rejeitá-lo. Já que eles são seres que estão fora do tempo, de certa forma, por serem imateriais, as decisões que eles tomam são eternas. No nosso caso, na nossa liberdade, a gente pode tomar uma decisão e, com o passar do tempo, se arrepender dela e voltar atrás. Nós somos livres. Os anjos também são livres, mas a liberdade deles acaba sendo diferente, porque quando eles tomam uma decisão, ela é eterna. Então, quando um anjo rejeita o amor divino, ele se torna o que a gente chama de um demônio. E esse demônio não tem mais a capacidade do arrependimento. Ele nunca vai buscar o perdão divino. Ele vai sempre ter tomado aquela decisão e ele vai sempre estar naquela decisão, porque a liberdade dele assim funciona. Essa é só uma introdução aos anjos, porque vai ser necessário para a gente entender agora o ser humano. Quando Deus cria as coisas, ele vê que elas são boas. Criou a luz, os mares, a terra, tudo ele vê que é bom. Porque se Deus é bom e ele é onipotente, onipresente, se ele é benevolente, ele não vai criar algo mal. Tudo que ele cria é bom porque é parte do ser. E o ser é bom. A substância que tudo tem é uma substância boa. É importante falar isso porque muitas religiões, ou crenças, ou filosofias, vão achar que o material é ruim e o imaterial é bom. Então nós temos que, né, nessas visões, a gente tem que dedicar tempo às nossas almas, porque os nossos corpos eles vão passar com o tempo, e aí não precisa dedicar a eles. Algumas crenças antigas achavam que o material era realmente uma prisão feita por um deus material ali, um deus que criou o material para aprisionar as coisas que são materiais. E a gente tem que escapar do material. Por exemplo, no budismo, que seria sair do plano material e ir para o Dharma, né? Não sei. Isso é uma visão de que um deus pode criar algo ruim ou mal. No caso do Deus perfeito, não poderia existir alguma coisa má por substância. E a gente vê em Gênesis essa demonstração de que tudo que Deus vai criando é algo bom. E, inclusive, o homem, ele é criado do barro, ou seja, material, e ele tem o sopro da vida, a parte imaterial, a sua alma. Essa alma, ela, por também ser imagem e semelhança de Deus, que a gente vai ver à frente, ela é eterna. A eternidade é diferente da atemporalidade, né? Deus, ele é eterno para trás e para frente. Não existe momento em que Deus não existe. O ser humano, por mais que ele é eterno, ele só é eterno a partir de sua criação, né? Então, daqui para frente, essa alma imaterial do ser humano não deixa mais de ser. E Deus criou o homem e a mulher. Criou eles à sua imagem e semelhança. Então é por isso que a gente parou para ver lá a consciência e descobrir um pouco sobre Deus através da observação do próprio homem, né? Uma parte interessante que a Bíblia menciona é que nem a gente viu antes, tudo que Deus ia criando era bom. E logo depois de criar o ser humano, Deus percebe que as coisas são muito boas. Então é como se fosse uma cereja no bolo, assim, é o toque final. Por isso a gente diz que é o centro da criação, né, o ser humano. Temos então, com a criação do homem e da mulher, esse primeiro poema romântico da história da humanidade, que Adão fala para Eva, ou no caso, Adão fala para a mulher: osso dos meus ossos e carne da minha carne. É importante isso porque, pelo meu estudo, foi uma das primeiras, se não a primeira
religião a colocar mulher e homem de igual dignidade, mesma natureza, sem nenhum tipo de preferência de um sobre o outro. A gente vê ali que ambos são criados à imagem e semelhança de Deus, então ambos têm essa dignidade infinita. Não é como se só o homem fosse ter, que nem várias das outras religiões contemporâneas ao judaísmo acreditavam. E aqui, logo depois, a gente também tem um pequeno spoiler sobre o casamento, e eu queria mencionar essa parte final do já não são mais que uma só carne, porque isso nos indica a natureza do texto. Muitas pessoas ou muitas ramificações do cristianismo vão achar que o texto tem que ser levado como literal. Só que todos nós sabemos que o autor de Gênesis, ao escrever que o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne, não queria dizer que eles iam de fato se tornar a mesma matéria, uma amálgama um do outro. Nós conseguimos saber com certeza que o autor ele não queria passar esse entendimento. Então a gente consegue ver que o texto não foi escrito para ser tomado literalmente em sua totalidade. Por isso a igreja abre a interpretação para ser alegórica ou literal. Então um cristão pode defender a interpretação literal e ser cristão, ser um católico, é aceito na teologia, assim como ele pode segurar a visão de Deus, da Bíblia ser alegórica e essas passagens serem verdade de uma maneira não tão óbvia quanto a literalidade. Então, temos que acreditar que é verdade o que está escrito, mas pode ser uma verdade de fé por moralidade, uma maneira que Deus nos ensina a viver, ou algumas outras informações sobre a realidade que não sejam só um relato histórico, né? Deus criou o homem, colocou no jardim para cultivá-lo, guardar e cuidar dos animais. Então Deus já colocou um trabalho no homem. O homem já tinha, desde sua criação, essa finalidade de cooperar com Deus. E a palavra cooperar, eu diria que é a palavra que eu mais vou dar ênfase nas minhas aulas, porque eu acho que ela nos revela muitos detalhes da fé cristã e como que o Deus cristão acaba sendo o Deus que mais ama a sua criação. Eu vou também mostrar como que o catolicismo, especificamente, é a religião que acredita no Deus que tem o maior amor entre as religiões. Eu realmente coloco a palavra cooperar para distinguir até de igreja ortodoxa e de protestantismo. E além de dar para o homem o trabalho, ele também deu a liberdade. A gente pode ver que ela está representada com um fruto. O que significa essa parte de Deus colocar no jardim um fruto que, se o homem comer, ele vai morrer, né? A gente lê ali: não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. Se Deus não tivesse colocado isso aqui, né, o texto representa isso, não haveria maneira do homem rejeitar a Deus. O homem não seria realmente livre. Ele iria estar condicionado a amar a Deus. Ele estaria, né, preso no jardim com Deus. Não seria uma opção livre dele de amar a Deus e aceitá-lo. Então, o fruto ali representa essa liberdade que o homem tem de rejeitar a Deus. E aí vem a nossa menção dos anjos caídos, né, dos demônios. Eles não têm nada o que fazer com Deus. Por mais que eles rejeitem a Deus plenamente e odeiem a Deus, eles não têm como se vingar, de certa forma. Eles não têm como afetar Deus de nenhuma maneira, porque Deus é onipotente. Não, né? Não tem como tirar dele, não tem como dar dano nele. E aí, a história conta que o máximo que eles podem fazer é tentar o ser humano, que é a criação amada de Deus. E assim eles fazem, e o ser humano, nessa ganância de ser como Deus, reger a própria moral, né? Como o diabo tenta o ser humano dizendo: vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. O ser humano querendo determinar aquilo que é bom e ruim para fazer, ele querendo rejeitar a moral divina e impor a sua própria moral, ele cai nessa tentação e rejeita Deus. Na história, então, ele come o fruto. Então seus olhos se abriram e viram que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram tangas para si. Depois de rejeitar a Deus, expulsar Deus
da sua convivência, eles se veem nus. Eles veem que eles são frágeis, eles veem que eles são maus, eles veem que eles podem matar um ao outro, inclusive. Eles veem que eles são um perigo um para o outro. O amor entre eles foi também prejudicado. E agora o ser humano também tem essa carência eterna de alguma coisa. Tem um argumento muito legal que eu gosto do C.S. Lewis, que ele basicamente diz, né? Não existe sede em um universo que não tenha água. Então, um animal que sente sede, por mais que ele não conheça água, ele acabou de nascer e está com sede, ele sabe instintivamente que em algum lugar vai ter água para matar a sede dele. Mesma coisa com a fome. Não se sente fome onde não há comida. E o ser humano, nessa busca incessante por felicidade, que ele nunca encontra, está sempre mais ambicioso, mais ansioso, é porque existe alguma coisa faltando dentro dele. E no argumento do C.S. Lewis, Deus é a única coisa capaz de preencher esse vazio. Depois de rejeitar a Deus, o ser humano se encontra com esse vazio. Menciona esse versículo aqui, porque daqui a algumas aulas ele vai ser importante. Deus fala para a serpente, né? Ou seja, fala para esse diabo: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Só mencionando para futuramente vir uma futura aula. E é assim que começa a história humana. Deus vê que o ser humano rejeitou o seu amor, mas ele sabe que isso é ruim para o ser humano. Então ele não vai só deixar com que esse um erro se torne algo condenável eternamente. Ele vai criar um plano para conseguir buscar os seres humanos, também mantendo eles livres para aceitá-lo ou não, e reaproximá-los da sua presença. Então, se não me engano, São Paulo tem uma frase muito bonita que é: onde abundou o pecado, superabundou a graça. O plano de Deus vai ser tão perfeito que a condição humana, depois do plano, vai ser melhor do que a condição antes do pecado. Então, o pecado tomou conta, mas Deus soube lidar com isso e criar uma situação melhor ainda, e a graça foi muito maior do que aquela que o pecado tinha tirado. E com isso agora a gente tem no creio a parte que Deus criou os céus e a terra. E na próxima aula a gente vai ver o começo desse plano de Deus, como que ele revela esse plano para os seres humanos e como que ele vai fazer para restaurar esse amor com a humanidade.